não está se lembrando dele. Procura freneticamente na memória o nome e o rosto correspondente, mas não encontra. E ele tá ali, parado, sorrindo, os olhos iluminados, antecipando sua resposta. Como é que é? Lembra ou não lembra? Bom, nesse caso você tem que fazer uma escolha. Há 3 caminhos a seguir. Primeiro, o curto, grosso e sincero. Não tô lembrado do senhor, não. Isso não é pergunta educada que se faça, né, meu rapaz? Passar bem. Volta lá. Ai, outro caminho menos honesto, mas igualmente razoável, é o da dissimulação. Peraí. Não me diga. Você é mesmo o... Não me diga nesse caso, quer dizer, me diga. Você conta com a piedade dele pra acabar com a sua agonia. Mas você pode dizer algo como... Sabe o que é, rapaz? Sabe, a idade, rapaz, minha cabeça tá uma loucura. Esse também é um apelo à piedade. É uma maneira simpática de você dizer que não tem a menor ideia de quem ele é. Mas que isso não se deve à insignificância dele, e sim a uma deficiência de neurônio sua. Nem todos os homens são adeptos da tese de que a verdade libertará e prefere elaborar, digamos, uma versão mais favorável da realidade naqueles momentos de aperto, inclusive no amor. Qual é a melhor desculpa quando se está com o perfume de outra pessoa no corpo, hein? E quando a aliança some? E quando você é flagrado no ato com outra pessoa? Ninguém aqui está recomendando que você seja infiel, mas se for e quiser uma aulinha sobre como se sair bem, ou se simplesmente quiser rir dessas aventuras, dessas desventuras, uma dica é Por que os Homens Mentem, que está em cartaz, lá no Teatro Jorge Amado. Sobre essa peça, em cartaz até domingo, a gente conversa hoje em nosso estúdio com os atores Christian Hilário e Juliano Mazzucri. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, Tudo como bem? É que tá? Obrigado pelo convite. Então, começando aí, por que os homens mentem, senhores? Porque as mulheres perguntam, né? Se as mulheres não perguntassem, não mentiríamos tanto, né? Então, a culpa é de vocês, viu, Patrícia? Qual é a pergunta? O problema está na pergunta. Já começa aí a pergunta, né? Curiosidade, né? A mulher é muito curiosa, É, quer saber tudo. Ah, porque também chegou acho. tarde, quem que você tava? Para Muita de perguntar. satisfação pra ela, nossa né? senhora. Futebol, porque quem tava no futebol com você, isso, se você fala a verdade, ela não acredita. Quem é essa que tá no telefone? Tá falando com quem? Quem é essa baranga que tá Eu não conheço a curtindo amiga. o Facebook? Quem te cutucou? Só que agora é Judite do trabalho. Essa peça é inspirada no livro As Mentiras que os Homens Contam, lá de Luiz Fernando Veríssimo. Em que medida que essa inspiração aconteceu? A gente conheceu o livro há uns quase 10 anos atrás. E a gente começou a ler e sentiu que tinha uma pegada bastante... São crônicas, né? Mas tinha uma pegada muito teatral. Então a gente acabou fazendo umas adaptações para o teatro. E, claro, a gente incluiu piadas nossas, né? Ou que foram surgindo. Mas o texto base é dele, né? É assim, a gente já ria lendo. Às vezes você lê um texto não tem tanta graça, no palco vai ter, né? Mas esse não, esse já na leitura já era engraçado. Para situações, essa que vocês colocaram agora, uma situação onde você encontra uma pessoa que não conhece, né? Na verdade você não tá lembrando quem é. E a pessoa começa a falar com você como se conhecesse. E aí você fala assim, puxa, eu vou perguntar, puta, desculpa, eu não te conheço, mas me lembra alguma coisa? Não, ou você finge que lembra, né? E vai conversando até descobrir se realmente você conhece ou não, né? Então, situações do cotidiano mesmo. Agora, tem algum momento ou alguns momentos onde, assim, a mentira faz mais efeito na plateia? Tem uma resposta mais, assim, efetiva da plateia? Aquelas clássicas, tem esses momentos que a plateia já, essa eu já conheço. Tem uma cena que acontece nessa cena, né? Que a plateia se identifica muito, que é a hora que o Chico fala da aliança. Ah, tá. Que ele chega em casa, né? Na verdade, e o pneu dele fura o pneu, né? Ele vai trocar, né? O step e tal, coloca, chave de fenda, não tem muita prática com isso, a aliança cai no ralo do bueiro. E ele fica desesperado, como fazer isso para falar isso em casa, né? E aí ele chega e decide, bom, tem 2 opções, é falar a verdade ou, então ele decide contar a verdade. E aí ele tá lá do lado, tá de mulher, né? E conta a verdade pra ela. E aí ela não acredita. Ela acha que é mentira. Não, você tava no motel, você tava num colchãozinho barato, você tava no... E aí ele fica todo bravo com ele, né? E aí depois ele decide contar a mentira pra ela. E aí ela acredita na mentira que ele contou.
E aí é muito engraçado essa hora que a reação. E ela fala que assim, mas tudo bem, você tava lá com outra, né? Mas o importante é que você não mentiu pra mim. Na verdade era mentira, né? Ele quis contar. E a plateia, porque assim, são 4 atores que fazem mais de 20 personagens, inclusive das mulheres também. Né? E é bem legal como estão umas mulheres sutis, bem light, bem leve, tem muita identificação com a plateia. Vocês não tiveram coragem de botar uma atriz mulher no meio da história, não? Com medo Eu dela acho que a se questão retar? era essa. Então, Não ia dar certo, não tem ensaio. Nós queríamos saber como que as mulheres se passam, como que elas fazem, né? Como elas conseguem mentir e tal, que nem o Juliano. O Juliano se veste de mulher até hoje, né? Quando tá em casa, quando ele vai pra sair. Então ele assume esse lado, né? Inclusive aqui no estúdio agora, de ele mulher, tá todo fantasiado. Estão vendo De mulher. E minhas unhas andar, pintadas. e pra depilar, né? Aquele salto enorme e tal. Então, figura, como é bem complicado. Mas são 8 anos já que tá com a peça, né? Rodando com esse espetáculo. E o mesmo elenco ainda, né? Que é muito bacana isso no Brasil. E... Todos se adoram a convivência. Sem mentiras. De vez em quando sai briguinha, né? É igual banda. Às vezes a mentira ela precisa de uma rede de camaradagem, né? Dos amigos e tal. Eles ajudam ou atrapalham no espetáculo? Você fala, os amigos? Os amigos mentirosos. dos mentirosos. A gente acaba assim, pela nossa amizade, você fala nosso pessoal, Não, isso? nos personagens. No personagem. Tipo, Tem no palco. cúmplice da mentira, Você né? precisa de um cúmplice às vezes para contar uma mentira. Isso acontece no espetáculo? Tem uma cena em que a gente quer que o cara que joga no nosso time não se separe. E aí os amigos fazem uma sacanagem, que eles se ele separar, ele não vai mais jogar no time deles, que é dos casados. Entendi. Então eles chegam pro cara e falam assim, viu? Por que você vai separar? Sua mulher é boa. Não separa, não. E começa a dar um monte de desculpa, mas não dizendo que é por causa do time de futebol. Então, assim, numa situação normal, né, no dia a dia, eu acho que o amigo às vezes conta, né? Uma mentirinha pra salvar a pessoa, né? Ou, sei lá, por exemplo, se você tem um amigo que sabe que a mulher tá traindo, você vai contar pra ele? Aí você fala assim, poxa, tem duas opções, né? Se eu contar a verdade, pode ser que o cara fique mal e acabe o relacionamento. Mas se eu deixar omitir isso, guardo pra mim só, né? E ele tá feliz, né? É uma opção. Então talvez a minha mentira aí também cai na coisa da omissão, você omitir, né? Na verdade, o texto é feito para colocar os personagens meio que numa sinuca de bico, né? Sim. Tipo assim, em que a situação é um dilema mesmo. Essa, por exemplo, quando você encontra a pessoa na rua e não conhece, né? Quando você perde a aliança e fala, o que eu falo pra minha mulher? Então, são situações bem amarradinhas, assim, que a gente fala, se surpreende no final, sempre no final da cena tem uma surpresinha. Essa a gente tá contando a peça toda aqui, né? Mas essa dos propaganda. amigos, é propaganda. Você fica assistindo a cena e fala assim, nossa, mas será que esses amigos gostam tanto da mulher do cara, né? Aí no final você descobre que não é por causa disso. Que não é pela mulher, é pelo futebol, né? Pelo futebol. Então o Fernando Veríssimo escreve uma coisa bem amarrada mesmo. E claro que a gente coloca umas piadinhas nossas, né? Porque às vezes a leitura do texto em si, quando você vai encenar, então você coloca um trejeito, uma cara. O Christian é bom de fazer cara. E cada um lembra de uma mentira sua, né? Que não é do personagem, mas da sua mesmo, da vida sua pessoal e tal. Até se identifica, né? tem um pessoal que se identifica, os atores mesmo, o Juliano se identifica muito, né? Que ele fala que não se veste de mulher. Ele é uma mentira em pessoa. Não, eu sou um dos caras mais fiéis, tanto da peça como fora daqui. Tá vendo ó, como ele se entregou? Eu não falei Ele foi logo pra fidelidade, né? eu Tá falei vendo? mentira. De mentiras também. Não Ele só já da se entregou, peça, ele não se só não só da peça, como fora também. Eu sou dos caras que só fala a verdade, porque não tem essa de mim. Fez e não tem por que mentir, cara. Realmente, né? Não, eu sou o cara. E o cara que fala somente a verdade também, ele se torna um cara chato, né? Sim. Você pode ser inconveniente, às vezes. Intolerante. Falar... Que nem eu acho você feio, Juliano. Você é esquisito. Você está mentindo, você tá mentindo. Isso é né? sinceridade. Aquilo que você fala pra mim, que eu sou bonito, que eu sou um cara atlético, legal, isso é verdade. Hoje a gente está conversando sobre a peça Por que os Homens Mentem, está em cartaz no Teatro Jorge Amado, aqui em Salvador, e a gente está recebendo Juliano Mazzuccri e Christian Hilário, que estão falando um pouquinho sobre essa montagem. Foi inspirado no Veríssimo, mas é claro que vocês adaptam. O quanto o texto aproveita esse perfil de cada ator, né? Aquele ator que serve melhor como escada, que serve melhor para arrematar a piada. Como é que vocês distribuíram? São mais de 30 personagens, né? Uma coisa assim? Isso. A gente tem um diretor, né? Que ele dirigiu a peça
E quando foi escolher, ele também teve essa visão, né? Quem que se encaixa melhor. Ou às vezes também experimenta, né? Fazer uma coisa diferente, o que você já sabe fazer. Mas é claro que quando você pega um personagem assim no papel, você não sabe o corpo que você vai dar e acaba... Então, por exemplo, a mulher que ele faz, a gente vê assim que hoje, se eu fosse ler aquele personagem, talvez não faria igual. Então, é isso que é o legal do teatro, né? Você deixar da maneira que sua particular, né? A mulher que eu faço também, ela é a mais contida de todas, né? Então, não sei se o Christian pegasse ela, talvez fosse da mesma maneira. É muito interessante esse lance do ator, porque a gente não vai preparado assim já, porque, né, vamos ler o texto, então você fica com esse personagem, você fica com esse e tal, e vamos ensaiar. Nós lemos, né, escolhemos, né, até então o diretor foi dirigindo, e ao longo do processo foi tomando corpo. E é muito legal a transformação que vem surgindo, porque o Juliano de mulher de um jeito eu não consigo imaginar eu fazer. A mulher eu tentei fazer já, acho que o personagem foi o seu, né, que eu tentei fazer, ou de outras pessoas, e não dava certo, não me via naquele personagem, né? O personagem dos outros atores também. É muito estranho isso, porque você pega uma identidade que não era sua, você construiu ao longo do texto, né, ao longo dos ensaios, e aí ficou muito legal isso, e queria uma vida legal. E aí você não, as pessoas falam, aquele personagem é você, ficou muito bem pra você, né? Parece que foi escrito pra você, mas não, o ator teve facilidade de se incorporar, né? E vocês já conseguiram chegar um pouco até perto da resposta por que os homens mentem? Conseguiram se debruçar aí sobre o assunto e encontrar alguma justificativa? Primeiro jogaram aí pra culpa da mulher, porque a mulher pergunta demais. Exatamente. Mas não é só isso, não. Não, mas quem mente mais, a mulher mente com perfeição. O homem não sabe mentir. Porque o homem, quando mente, a mulher descobre esse cachorro. E se a mulher aperta, porque coloca na parede, sim, ele começa... já tá. Agora a mulher, gente, escuta isso, vocês mulheres de casa. Vocês mentem com perfeição. E o homem não descobre, o homem não sabe como tá mentindo. E ele, porque o homem tem voado, né, 1000 coisas na cabeça, ele não vai se ligar, né, ela tá mentindo e tal, porque ele não tem isso. E aí passa despercebido, Então é muito engraçado isso. Mas a pergunta, a gente na verdade fez uma adaptação até no nome, né? Porque o livro chama As Mentiras que os Homens Contam. A gente teve que adaptar por conta que já tinha uma peça, né? Com outras histórias, porque o livro tem umas 50 crônicas. E quando a gente pediu autorização para fazer, eles autorizaram, mas falaram, mas o nome já tem, então você precisa mudar o nome. A gente achou até que uma pergunta seria uma coisa que também se fosse mais curioso, né? Para chamar até mais público. Mas na verdade não é um tratado, né, para responder. A gente brinca muito com as situações da mentira, né? Agora no começo a gente fala um texto que é assim, que a gente mente para conviver melhor também, às vezes, né? Então, não sei se é uma resposta que fecha, mas é para conviver melhor na sociedade. A gente às vezes acaba tendo que mentir. Tem uma situação que ele encontra o cara, quanto tempo você tá? E o cara começa a falar, aí ele fala assim, nossa, já pensou se fosse dizer todo o tempo, fosse dizer a verdade? Fala, nossa, que bafo que você tá, rapaz, vai escovar seu dente. Então, assim, do amigo bêbado, né? Quando o cara tá bêbado, o amigo bêbado vai falar com o outro, né? Cara, sai daqui, para de me lugar. Tô vindo na sua festa aqui, mas sua festa tá muito chata. Olha aqui, só tem mulher feia. Cerveja tá quente. A cerveja tá quente, pô, que festa horrível. Então, você tá dizendo a verdade, o tempo todo você pode ir numa festa que realmente tem a cerveja quente, tem a mulher feia, mas você vai dizer pro cara, na cara dura. Então você acaba omitindo, não falando, tendo um jeito melhor para não ofender também a pessoa. Vem desse constrangimento que rola, né? Exato. Totalmente. Você dizia a verdade o tempo todo, né? Não tem aquela pessoa... Tinha um personagem do Luiz Fernando Guimarães, né? Que era super sincero. Super sincero. O tempo todo falando a verdade, a verdade. O Porta dos Fundos, que faz muito sucesso na internet, ele abusa muito disso, né? Ele Sim. cria situações em que ninguém falaria isso, tá aparente a situação, mas ninguém tem coragem de falar. E o humor deles é esse, eles colocam a pessoa falando que ninguém falaria na situação. Isso mesmo. E todo mundo ri, é a situação que todo mundo não tem como não rir, né? Se identifica na hora. Agora, falando aí do universo masculino, tem uma coisa também que é clássica, né? Os homens acabam dizendo assim, não menti, eu omiti. Isso aparece também na peça de vocês, como é que é? Omiti, mentir não. Não, omissão não. Não minto, Isso não omite não, a gente coloca tudo a clareza, coloca as cartas na mesa e fala toda a verdade, realmente, né? Mas tem umas situações engraçadas que assim, a mulher que não... do casal, né? A mulher não consegue transar com o homem, com o marido. Daí ela fica inventando um monte de desculpa. Fala que não, é porque
A gente acha, né, que na cabeça dela ela tá inventando desculpa, né? Ela não consegue transar porque... é porque na hora da transa eu começo a ver a imagem da minha mãe na minha cabeça, daí eu não consigo. Daí ela fazia, eu não consigo. Então, assim, a gente conta também a mentira do homem, né, pra várias situações. A mentira do homem pra mulher, né, da esposa. A mentira do amigo pro outro amigo, né, falando que sua mulher é gente boa, não separa não. E tem também a mentira da mulher pro homem. Tem uma situação bem clássica do Veríssimo, que é a do sapato. A mulher tá com a amante na casa e o marido chega. Aí onde que ele vai esconder o marido? No guarda-roupa, no armário. E aí, amante. O amante. Aí o marido chega, só que daí o amante esqueceu o sapato no quarto. E aí ele viu que sapato é esse aqui. Ele troca o sapato. Daí ela conversa e fala, não, o sapato é seu. Então ela tenta contornar, né? Então a mentira dela pro marido também. E então não é só uma peça machista, né? Dizendo só mentira. Porque os homens falam assim, viu? O que é isso? Vocês estão entregando o ouro? Estão dizendo porque a gente mente? É isso? Então não vou assistir. Tem que ir lá ver. Não. Tem um ouvinte aqui, o Anderson, falando que o Christian Hilário é um predestinado para o Boemba Boemba com José Simão, porque é um ator de comédia e o nome se chama Christian Hilário. Ou seja, você é um predestinado, já nasceu com essa função na vida. Muito obrigado. Essa função social, de fazer as pessoas rirem. Então tá, muito obrigado então aos dois, ao Juliano Mazucri e Christian Hilário, que estão aqui com a gente. A peça está em cartaz aqui em Salvador, lá no Teatro Jorge Amado. Porque os homens mentem. Não é um tratado não, como já disse aqui os atores. É lá pra gente rir e se divertir um pouquinho. 60 inteira, 30 meia, Teatro Jorge Amado, 13, 14, 15 de setembro, sexta e sábado, 10 horas e domingo, às 9 da noite. Muito obrigado pela participação. Imagine, obrigado a você. Valeu, galera. Obrigadão, hein? Abraço.